Meu bom dia a todos vocês, meus queridos. Sejam muito bem-vindos neste momento, nosso estudo da lição. Nesta terça-feira, nós vamos falar aqui sobre o Deus que é juiz. Tá? Basicamente, hoje nós temos o livro dos Salmos no capítulo 75 como a base do nosso estudo de hoje. Ok? É muito importante, queridos, nós vermos que nos Salmos, aqui vem demonstrando para nós que nós temos um Deus que, embora Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é amoroso, mas Ele também é juiz. Tá? Esse Deus, Ele tem um momento certo em que Ele vai julgar esta terra. Muito bem, aqui no capítulo 75, o salmista dá graças ao Senhor, pois quando chegar o tempo certo, Ele fará justiça. Ele dá ao ímpio oportunidade de arrependimento. E Ele diz assim, olha, quebre o seu orgulho e não empine o seu nariz, porque Deus derramará até a sua última gota de juiz ao ímpio, mas o justo Ele exaltará. Queridos, aqui é muito forte esse capítulo. Eu gostaria que você lesse o capítulo, o capítulo 75. É muito forte aqui, mostrando que, embora muitas vezes você imagina assim, mas será que Deus não está vendo o que acontece, como as pessoas, elas muitas vezes debocham de Deus, blasfêmia, fala mal, persegue os seus filhos, e parece que Deus está surdo, que Ele não ouve, parece que Deus está com os olhos fechados, que Ele não vê tudo isso. Mas aqui, queridos, o salmista abre aqui um leque importante para nós, sabe, de várias informações. A primeira delas aqui é que Deus, Ele tem um momento certo, Ele tem a hora certa para Ele exercer e executar os seus juízos. Tá? Com isso aqui, queridos, nós aprendemos que Deus, Ele dá oportunidade para todas as pessoas. Tá? A pessoa, ele pode viver na prática do pecado, da pior imoralidade que você possa imaginar, a pior transgressão e impiedade que você possa imaginar, ou quem sabe que você nunca pensou que o ser humano era capaz de fazer isso ou aquilo, e na verdade porque o ser humano, queridos, quando ele está separado de Deus, ele é capaz de tudo. Tá? Porque nós temos uma natureza pecaminosa que, separado de Deus, o ser humano faz as piores coisas que você possa imaginar. É por isso que muitas vezes quando você liga, quem sabe aí a sua televisão ou um outro meio de comunicação e você ouve alguma notícia, sabe, assim, daquelas piores das piores que você nunca imaginaria que nenhum ser humano na face da Terra fosse capaz de fazer, tamanha maldade, tamanha tortura. E eu digo para você, porque a pessoa, quando está longe de Deus, ele pode tudo. Ele pode fazer as piores coisas que, sabe, que nem o mundo imagina. Entendeu? Só que Deus, queridos, Ele é compassivo, misericordioso, Ele dá oportunidade para todas as pessoas. Ele tem o tempo certo para fazer justiça e juízo. Tá? Depois que foi esgotados todas as oportunidades que Deus concede às pessoas, concede ao ser humano, tá?
Agora ele reserva somente para o dia do juízo, infelizmente. Essa não é a vontade de Deus, né? A palavra de Deus diz, queridos, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus é que todas as pessoas se convertam e vivem. Por isso que ele está dando misericórdia. É por isso que muitas vezes você e eu também penso, muitas vezes eu penso assim, sabe? Parece que tem alguém, tem pessoas que fazem tamanha maldade que a impressão que dá, queridos, é que não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. Tá? Essa é a nossa tendência de julgar. Só que Deus ele olha com outra ótica, né? E é por isso que muitas vezes ele tem paciência, ele espera, ele aguarda, né? Porque o desejo de Deus é que a pessoa, sabe, aproveite todas as oportunidades. Tá? É claro que vai chegar um momento que vai esgotar, né, todo o tempo de oportunidade concedido por Deus, infelizmente, aí Deus não pode fazer mais nada a não ser executar a sua justiça e o seu juízo definitivo, que é a morte eterna. Né? E então aqui o capítulo 71, queridos, vem dizendo para nós, né, que nós também precisamos aprender a ter esta paciência, esperar em Deus, que no momento certo ele vai fazer aquilo que ele entender que vai ser o melhor. Deus não deu direito para mim nem você fazer um julgamento de uma pessoa, porque certamente nós iríamos fazer ou no momento antecipado ou de forma injusta, querendo fazer um juiz que é injusto. Tá? Mas Deus não é assim. Deus ele tem um momento certo e o seu juiz, queridos, não é um juiz injusto. Mas quando Deus dizer eu vou fazer justiça, é porque realmente esgotou todas as oportunidades e então o seu juiz será um juiz reto. Ok? Muito bem. Aqui Deus está dizendo, queridos, que a oportunidade que Ele está dando para o ímpio é para que ele tire ou quebre de dentro de si o seu orgulho e não vive com o nariz empinado. Sabe aquela pessoa que muitas vezes você percebe que ela parece que tem um nariz empinado, parece que ela é tão orgulhosa que ela se coloca numa posição melhor do que as outras pessoas, como se ela fosse o dono do mundo, o dono do universo. Existe esse ditado, né? Sabe aquela pessoa, parece que ela é dono do mundo, né? Assim? E é exatamente isso, Deus está dizendo que o ser humano separado dele é isso mesmo. Tá? Porque ele não tem Deus, não tem o amor de Deus no seu coração, então esse lugar é ocupado pelo orgulho, pelo egoísmo, cheio de si, nariz empinado. E Deus está dizendo, eu estou dando a oportunidade para que isso você possa se converter e você possa ser uma pessoa transformada humildemente pelo Espírito de Deus. Ok? Muito bem. Antes da execução do juízo divino sobre o mundo, Deus examina a vida de todos, buscando pessoas a quem salvar. Por isso que nós entendemos na palavra de Deus, queridos, que esse é um juiz investigativo. Né? Então, antes de Deus exercer definitivamente o seu juízo, tá? Ele então examina profundamente o coração de cada pessoa. Então, eu sou examinado. Né? Aqui nós aprendemos, queridos, que tanto o justo como o ímpio será julgado, passará pelo juízo de Deus. Tá? Agora, eu queria terminar esta lição mostrando aqui para você um ponto bastante importante. Né? Que ponto é isto? Como o juiz de Deus pode ser uma boa notícia para as pessoas coberta pelo sangue de Cristo. Então, Romanos capítulo 8, verso 1, ali o salmista, o apóstolo Paulo,
ele diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o sangue de Cristo Jesus nos lava de todo pecado. Tá? Todo pecado. Não tem nenhum pecado que Jesus não é capaz de nos perdoar. Todos ele nos perdoa, nos purifica, tá? E então, quando nós somos lavados no sangue de Jesus, não tem condenação. Passamos pelo juiz, mas Jesus nos justifica pela sua própria justiça. Tá? Ele nos lava com o seu precioso sangue. E então, queridos, o juiz de Deus para o Filho de Deus, redimido no sangue de Cristo, é uma boa notícia. Tá? Porque você é absorvido por Jesus, que é o nosso grande advogado, o nosso sumo sacerdote, né, que é o nosso intercessor, que nos entregou a sua vida por intercessão por mim e por você. Tá? Então é uma boa notícia. Agora, para aqueles que resistiu todas as oportunidades de graça oferecida por Cristo e não aceitou o precioso sacrifício de Jesus, quando ele entregou a sua vida para nos redimir, então, queridos, esses serão julgados e receberão, tá, definitivamente a sua condenação, porque não aceitou a oferta dada por Cristo Jesus por meio do seu sacrifício para nos salvar. Tá? Então, nesse momento, nesta hora, Jesus ele vai dar a sentença final da impiedade daqueles que não quiseram deixar a sua impiedade, o seu pecado, o seu mal. Ok? Então, queridos, essa lição de hoje é uma lição muito importante, tá? Vale a pena você estudar a sua lição, vale a pena você estudar aí os textos bíblicos, né? O capítulo que nós temos como estudo de hoje, 75 dos Salmos, tá? Porque nós aprendemos muito, queridos. Tem muitas pessoas que vivem com medo do juiz. Tá? Mas em Cristo Jesus nós não precisamos ter medo de temer o juiz. A pessoa pode ter medo do juiz se ela vem rejeitando cada vez as ofertas de salvação que Cristo está dando como oportunidade. Isso é muito perigoso, tá? Eu termino aqui a nossa lição de hoje, queridos, fazendo a você e também a mim, tá, uma análise de vida. Nós precisamos fazer aí uma análise da nossa vida espiritual. Realmente você tem confessado os seus pecados a Cristo com sinceridade, pedido a Ele perdão e que Ele lave e purifique você no seu precioso sangue, para que você possa viver em novidade de vida, em uma nova vida em Cristo Jesus. Eu faço aqui um apelo, queridos. Faça essa análise. Vê se você não tem aí algum pecado, sabe, aquele pecado acariciado, aquele pecado que você abraçou, que você guardou ele e que você não tem desgarrado dele. É muito perigoso. Ele pode te tirar do reino dos céus. Então tenha muito cuidado. Confesse os seus pecados ao Senhor, pede perdão. Certamente Ele vai limpar a sua vida completamente. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tenha um ótimo dia, fica com Deus, eu quero orar com você. Querido Deus, bom Pai, abençoe, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos ouvintes que estão comigo nesta sala. Que nós possamos arrepender dos nossos pecados, confessá-lo, abandoná-lo e ter em Cristo Jesus o privilégio de sermos absorvidos no juiz. E querido bom Pai, ajude-nos a termos a verdadeira paz que vem do Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém.